O manhwa começa com o nosso prota acordando e se vendo rodeado de mulheres em uma espécie de cassino. Enquanto isso, uma das garotas pergunta ao mesmo de que tipo de serviço ele precisava, mas quando o rapaz cai na real de onde ele estava, ele logo fica se perguntando o que carambas estava acontecendo com ele, e se por acaso ele falhou em seu objetivo para ter reencarnado em um corpo daqueles. Enquanto a garota tentava convencer o prota de jogar primeiramente com ela, o coitado fica refletindo que aparentemente ele renasceu no corpo daquele homem Zé Ruel mulherengo. Mas nisso, durante a conversa e a tentativa de entender tudo o que estava acontecendo ali, o nosso querido prota consegue ouvir uma renca de gente dizendo que iriam quebrar a porta e logo ele se assusta. Simplesmente do nada entra uma policial muito gata, mandando todos eles levantarem a mão e não ficarem de gracinha, pois ali era a voz da polícia. A policial parece reconhecer o prota e fica um tanto quanto surpresa, perguntando ao mesmo que raios ele estava fazendo por ali com aquelas garotas. Por não fazer ideia do que estava acontecendo e muito menos do que responder a ela, o coitado do prota simplesmente não responde nada. Olha a cara de ruim, mano. E lá de fora dava pra ouvir as risadas da policial dizendo que o rapaz era muito ousado por invadir uma boate chique e o chama de cunhado. É, meu rapaz, aí deu ruim pra tu mesmo, hein? Oi, rapaziada, venho pedir humildemente pra quem ainda não é inscrito pra que se inscreva, e assim a gente conseguir bater a nossa meta de 40 mil inscritos. E se puder compartilhar, fortalecerá demais. Se gostarem e quiserem uma continuação, comentem aí. E é claro, mete bala no like. A Ruivinha se aproxima do prota perguntando ao mesmo desde quando ele frequentava e quantas vezes ele tinha ido até aquele lugar. Com medo, o prota responde que só uma vez na verdade. Ainda interrogando o prota, a garota completa dizendo que confia nele por conta de sua bondade, mas queria saber o porquê ele estava em um quarto com 3 lindas garotas em roupa sexy. A policial apenas diz para o prota não ficar procurando desculpas e apenas ficar calmo, pois ela irá manter o segredo do mesmo, mas antes ele terá de responder alguma pergunta para ela. E depois de insistir muito em que não estava fazendo nada, o nosso querido prota apenas diz que então tava de boa, mas precisava saber antes o que é que ela iria querer dele. Falando bem baixinho ao pé do ouvido do rapaz, a policial pergunta ao prota se ele já conversou a respeito de drones com a irmã dela. Afinal, eles já moravam juntos há mais ou menos 3 anos. De primeira mão, o garoto fica completamente sem graça e sem saber como responder isso, mas deixando a garota surpresa e até mesmo eu, o rapaz responde que nunca chegou a falar de drones com ela. Muito assustada, ela pergunta se ele realmente não tá mentindo, afinal eram 3 anos e como pode um casal nunca nem ter ficado juntos. Pergunta isso pro Sankian que ele vai te responder. Ainda muito sem graça, o prota continua dizendo que na verdade ele nunca ficou com ela mesmo e também nem teria por que mentir sobre isso. Ela sai dali dizendo ao garoto que parece que ele realmente não poderia fazer aquilo, então era melhor deixar pra lá, pois ela tinha de voltar e limpar a bagunça dele. Olhando no espelho, o rapaz reflete que aquele corpo também é chamado de Linskinha. Ele também tem uma linda esposa nessa cidade. Claro que esse cara realmente tinha uma vida perfeita, mas infelizmente, muitas vezes por ser um cara inútil, ele nunca pensou que um cara como ele pudesse casar. Então ele era frequentemente judiado e desde que se casou nem sequer dormiu com a sua esposa durante os 3 anos que estavam juntos. Ele estava tão deprimido e sem esperança que finalmente se arrastou para o clube de entretenimento de algumas mulheres bonitas. Não que isso justifique, mas é a causa. Agora tudo isso acabou e ele está ali com uma bela esposa e tem a certeza de que no fundo ela ainda ama ele, mas algo diferente chama a atenção do coitado. Era Ning Shue que pergunta ao proto o que o mesmo estava fazendo para vir tão tarde assim para casa, e onde é que ele estava afinal. Era ninguém menos, ninguém mais do que a sua linda esposa que ele estava pensando. Ao ouvir essa pergunta, Ken sabia que não poderia dizer a verdade, então logo mete um miguezão dizendo que só saiu porque precisava muito tomar um arzinho. A garota na hora fica meio desconfiada e não acredita muito nessa resposta do proto e rapidamente se aproxima do rapaz dando umas fungadas nele. Com um olhar muito desconfiado, Ning Shue pergunta então a Ken se o mesmo teria se encontrado com uma outra garota ou coisa do tipo. Não só uma, mas 3. Enquanto em pensamentos ele se perguntava como é que ela sabia disso, mas ela ainda continua perguntando se ele falou com Ning Xuan. Emburrada, a garota responde que ele tem um certo tipo de perfume de luxo em seu corpo, um dos quais é fabricado na França e em toda a cidade somente Xian tem esse aroma. Ainda em choque, ele reflete que isso realmente parecia um problema, mas o que caramba tinha acontecido hoje na verdade? Afinal, normalmente ela nem sequer ligava pra ele, então isso não tava fazendo muito sentido. Então, olhando nos olhos do garoto, com um olhar muito sincero, ela diz que diferente disso, há então um tipo de perfume barato. Hoje ele vai de base definitivamente. Ao ouvir isso, Lins fica ainda mais assustada enquanto a sua amada se retira dali. Ele logo pergunta mesmo o que carambas ela queria dizer com aquilo. Ela responde que mesmo que seja marido e mulher, ela não queria limitar a liberdade do mesmo. Só estava lembrando ele que na próxima semana terá um contrato importante com a família Shengbai, e por isso ele tem de se lembrar de não estragar tudo isso com aquelas gracinhas. Ela se vira irritada e diz pra ele também se lembrar de que ele é o genro lixo da família Xia. E se ele quiser tocar uma mulher, então ele tinha que pegar uma mulher de luxo e não uma qualquer. Oxe, que plot twist. E completa dizendo pra que ele não fique mais andando com mulheres sujas por aí manchando o nome da família Xia. Assim que ela sai do quarto, o coitado do rapaz reflete consigo que definitivamente isso parece que será bem mais difícil do que ele realmente imaginou. E mais tarde, meditando em sua cama, ele reflete que não importa qual mundo seja, a força é a coisa mais importante e a qualidade corporal é muito boa. E mesmo sabendo que ele está em um corpo novo, a sua alma ainda estava dentro de si. E com seu conhecimento, ele poderá então alcançar a 5ª camada do reino Lianti. Então nosso prota logo começa a praticar e cultivar as suas habilidades para que assim ele pudesse tentar pelo menos ser alguém de respeito e deixar de ser um completo de um zero à esquerda como ele sempre foi. Porém, enquanto ele treinava ali, um velhote se surpreende com o prota e corre em direção a ele, enquanto a sua netinha pergunta ao vovô o que tinha de errado para ele estar tão assustado daquela forma. Ele fica observando o prota meio de longe, então, muito curiosa, a garotinha pergunta para o seu velho que tipo de soco era aquele que o homem estava usando na verdade. Logo eles então se aproximam de Ken e logo o velho elogia o prota, que em seguida pergunta ao senhor o que é que ele queria e se na verdade tinha algum problema ali. Ao ouvir essa completa falta de respeito, a garotinha fica irritada e grita que Ken é muito rude. Também pergunta se ele não sabe como respeitar
respeitar as pessoas que eram bem mais velhas do que ele. Em um suspiro, Lins responde que não tem tempo para responder o senhor e que se ela quiser mostrar a ele que é melhor, deve encontrar uma outra pessoa, pois ele não tá nem aí pra esse tipo de coisa. A garota fica muito irritada, mas o seu avô intervém dizendo para Kian não culpar a sua querida neta, pois da maneira que ela fala realmente é bem espontânea. De uma maneira muito agressiva, o prota responde que tava de boa e que ele sabe que tem várias outras garotas com um cérebro tão pequeno quanto dela, mas não era por esse motivo que ele tinha de ficar conversando com ela. Que isso, cara, se acalma, amigo. Irritada, a garota pergunta ao prota o que foi que o mesmo tinha dito a ela, e na hora ele vira de costas dizendo que não tem mais nada pra conversar com ela. Com muito ódio no coraçãozinho e nada de pensamentos na cabeça, ela pula para cima do prota chamando ele de idiota e pede para que ele observe bem a surra que ela irá dar nele. Porém, Kian move apenas um dedo e o avô da garota desesperado grita para que ela tomasse cuidado. Literalmente do nada, a garota já tinha sumido e assustada ela pergunta para seu avô se o mesmo sabia quem era aquele garoto e para onde carambas ele tinha ido na verdade. Meio cabisbaixo, o velhote responde que ela pode não saber e nem sequer aceitar, mas aquele rapaz é muito forte. E graças ao vovô ela não se machucou, pois ele bloqueou o ataque daquele cara. Toda bravinha, a garota responde ao velho que aquele garoto não passa de um patife que tá agindo com muita arrogância. E provavelmente isso tudo foi apenas um truque, mas infelizmente ele fugiu, senão ela iria fazer ele se arrepender de tudo isso. O velhote diz a Yi que já falou várias vezes pra ela que as pessoas são fracas e algumas outras são fortes. E ela não está fora da casa da família Bai desde pequena, então devia tentar ser paciente enquanto estiver fora de casa. O maluco não falou lá com crê, mano. Ao ver que sua neta realmente não estava acreditando muito naquilo, o velhote então diz pra ela prestar atenção na árvore e achar a arma que o rapaz tinha usado contra ela. Mas vendo aquela cena, diante de seus olhos, a garota ainda fica muito perplexa sem conseguir acreditar que aquilo era de verdade. Apontando para a folha, o velho diz que é a pior perfusão. Ele soprou aquela folha com energia sublime, tal qual como uma faca. Com isso dava pra ver que a força daquela pessoa era extremamente anormal. E mais tarde já estava o nosso querido prota no banho cantarolando todo feliz da vida, até que do nada uma garota entra no banheiro. Não era sua amada esposa que não gosta dele, mas sim a irmã da mesma que ao trombar com o prota se assusta e cai no chão e xinga o mesmo. Todo sorridente chamando a garota de cunhada, o prota diz a Xian desde quando ela tinha acordado e o que estava fazendo por ali tão cedo assim. Porém, ao ver o prota, a garota fica completamente em choque, gritando ao mesmo porque carambas ele estava seminu andando pela casa. Porém, ao ouvir isso, o garoto não fica muito contente e rebate dizendo que foi ela quem esbarrou nele primeiro. E pra ser sincero, ali era a porta do quarto dele e ela não deveria estar ali. A garota grita chamando o prota de esquisito e diz que aquela ali é a casa dela e o direito dela de andar por onde quiser é bem-vindo e ele não tinha o direito de reclamar de nada, então por que ele estava agindo dessa forma? E ainda acrescenta dizendo que ele tem que ter consciência de si mesmo e usar uma roupa decente. Afinal, que tipo de pessoa fica andando de cueca logo pela manhã? Ainda irritado, ele rebate dizendo que esse é o corpo dele e ele quer vestir aquilo. E ela não tem que reclamar disso, ou ela estava querendo mandar nele por acaso. Ela fica surpresa com a atitude corajosa do prota, mas de repente algo interrompe a briga dos dois e era o telefone tocando pra caramba na real. Ao atender o telefone, ela diz que estava tudo bem e que já estava indo, então diz ao prota que o mesmo precisava acompanhar ela, urgentemente. Sorrindo então, ele responde que isso não era nada legal depois de tudo. E ele é o cunhado dela, então definitivamente eles não poderiam ter um caso. O cara entendeu como ele queria, mano. Mas ao ouvir isso deixa o policial ainda mais irritado e na hora ela grita com o prota, mandando ele calar a porcaria da boca e vestir uma roupa decente de uma vez por todas. Já com seu uniforme, a garota diz que é um caso que precisa ser tratado imediatamente. Porém, ela não tem licença de motorista e ele precisava então dirigir para ela urgentemente. Ele resmunga dizendo que nem sequer tinha um carro, então como é que ele iria dirigir? Na hora ela joga uma chave dizendo para ele usar o carro do irmão dela. Ele pergunta se realmente ela estava falando sério e se isso era permitido. Afinal, se o irmão dela descobrisse sobre isso, iria arrebentar ele no soco. Sorrindo e com uma piscadinha, ela diz para ele não se preocupar. Afinal, quanto a isso, ela está ali. E foi ela quem pediu, então iria assumir a culpa. Tô vendo que vai dar ruim isso aí, hein? Depois da insistência da garota, por fim, ele aceita e entra no carro, porém ele não fazia ideia de como ligar aquela coisa. Isso é porque ele sabe dirigir, imagina se não soubesse. Por fim, ele consegue ligar aquela máquina e todo felizão ele reflete que finalmente tinha ligado. E que na real era bem mais fácil do que ele pensou que seria. Durante o caminho, ele dirigia com muita precisão e muita velocidade, fazendo curvas muito rápido. E até mesmo o policial fica assustada com isso, porém ele não tinha muita opção a não ser correr. Mas mesmo assim, a policial linda chama atenção do prota, mandando ele ir mais devagar, pois estava dirigindo muito rápido e isso era muito perigoso. Com isso, ele finca o pé no freio, deixando Xian ainda mais irritada, que pergunta a ele por que ele fez isso, já que ela apenas pediu para que ele fosse mais devagar e não corresse tanto. Preocupado, ele apenas responde para ela que não podiam discutir agora, mas que aparentemente agora eles estavam cercados por vários caras que pareciam querer o mal deles. Em volta do carro deles aparecem muitos garotos, parecido com o pessoal de uma gangue, prontos para descerem um sarrafo neles. A policial então diz que aquela pessoa é Zhang Tianxi, e que parece mesmo que ele continua contando com a influência de sua família, e por isso ele parece muito arrogante. Ela ainda informa dizendo que algumas semanas atrás ele quebrou a perna de um homem que estava andando na rodovia, e que eles realmente mereciam ser presos por todo o mal que faziam as outras pessoas. Em seguida, Xian se vira para Kian dizendo para ele ficar de boa, pois eles estão em grupo, e ela também estava sem sua arma, por isso precisavam pensar rapidamente, mas tinham de ser cautelosos. Porém, quando ela olha para o lado, o rapaz já havia sumido. O prota então grita por Zhang dizendo que o mesmo não podia mais ficar fugindo igual um idiota, e que ele deveria o seguir para a delegacia e assim ser averiguado e penalizado. Ao ver essa atitude que Lins tomou, a policial já fica completamente em choque, se perguntando que porcarias ela teria de fazer agora para sair dessa enrascada horrível. O prota diz a ela que acabou, pois agora estavam cercados, e irritada ela simplesmente manda ele calar a boca, dizendo que ela não era cega. Caramba, achei que ele ia descer o sarrafo em geral, mano. Em pensamentos, ela reflete que a princípio ela queria só interrogá-los, mas agora que o seu cunhado estava envolvido nisso já não tinha mais jeito. Rapidamente, Xian mostra o seu distintivo, dizendo que é um oficial de polícia, e diz a Zhang Tianxi que o mesmo não pode escapar dessa vez.
vez, e nem vai. O garoto fica surpreso e chamando ela de linda, policial diz que se ela quiser o pegar, terá de ir junto com ele e se divertir por uma noite, então poderá conversar com ele o quanto quiser. Que maluco ousado, cara. Mas com alguns valentões na frente deles, a garota fica muito sem reação e apenas pergunta ao garoto o que carambas ele queria dela. Deixando a policial ainda mais surpresa, ele pergunta se ela não estava dizendo que queria pegar ele, e se for esse o caso, então eles poderiam fazer uma bela aposta. Ele diz que há uma arena de corrida ali perto e eles estavam indo tirar um racha na real, então o primeiro que descer na montanha vence, e se ela conseguir essa façanha, poderá então capturar ele, tal qual como um Pokémon. Porém, se ele vencer, ela terá de acompanhá-lo por uma noite inteirinha na real, é ter o top detectado. Ela fica irritada ao ouvir isso, mas o prota, muito esperto, refuta ela dizendo que aquele ali era um carro de corrida, então ela não tinha do que reclamar e nem ficar choramingando. Literalmente rápido, ela dá um tapão na cabeça do prota, dizendo pra que ele não ficasse falando desse tipo de coisa. Afinal, ele nem tava pensando, pois não era ele que seria prejudicado ali. O bandidão, muito surpreso com a atitude do prota, responde na hora que ele é muito corajoso por dizer isso, então não deveriam ficar enrolando e ir de uma vez correr. Dentro do carro, Shan diz ao seu cunhado que ela não deveria intervir ali, e que ele estava agindo assim sem nem pensar nas consequências antes, e isso poderia ser até mesmo perigoso. Porém, o rapaz, muito confiante, apenas responde pra ela aguentar firme e apertar o cinto, e por fim relaxar-se, pois definitivamente eles não iriam perder para aquele bandidinho de meia tigela. Ao ver Linsky enfurecido, Shan reflete que era a primeira vez que ele estava assim na frente dela, e logo se pergunta se ele ainda era o seu cunhado gentil que ela conhecia. Fazendo uma pergunta que desmorona a garota, o Bowman pergunta como é que ele poderia vencer, se na verdade ele tinha apenas de ir mais rápido do que o cara. Logo o árbitro calvo, mais mocano, dá o sinal de que a corrida poderia começar enfim, e eles aceleram a todo vapor a parada. Às vezes eu uso mais gírias de um tiozão, né? Zhang logo sai disparado na frente, enquanto o prota ainda continua com o carro completamente parado. Isso já deixa o policial em choque, refletindo que agora tudo estava perdido. Vendo o desespero no rosto da garota, o prota simplesmente com um sorrisinho sem graça diz a ela que na real ele acabou se esquecendo de ligar o carro. Esses daí perderam por completo agora, hein? Mesmo estando muito, mas muito pra trás mesmo, Lin resolve acelerar o carro e não desistir da corrida. Enquanto isso, lá do carro dele, Zhang já comemora a vitória dizendo que ninguém era capaz de vencer ele na corrida, e agora aqueles idiotas não eram capazes nem sequer de ver a sua sombra. Porém, logo o prota consegue se aproximar um pouco de Zhang, que ao perceber isso, já fica meio assustado, resmungando que então também ele não era tão bocó assim quanto ele tinha pensado, que tinha alcançado uma velocidade bem alta para que assim não perdessem a corrida, mas a fiscal de Chatura alerta o seu cunhado que ele estava muito rápido e pergunta no que é que ele estava pensando, mas Ken apenas responde para ela não ficar preocupada e relaxar um pouco, enquanto ele reflete que se usar o caminho da sua consciência divina, então isso seria mamão com açúcar. Ao ver a habilidade do prota, Zhang já fica preocupado também, dizendo que esse garoto era bom, e se pergunta por que raios ele não poderia simplesmente dar um fim naquele cara. Zhang não era muito do tipo de pessoa que aceita a derrota, então lança uma garrafa para fora da janela, tentando acertar o prota, dizendo para ele morrer de uma vez por todas. Ken logo percebe isso e a garrafa pega com tudo perto do carro deles e rebimba para bem longe. Nisso o prota diz que ele era bem ousado por querer fazer uma armadilha para ele. Lindsay então resolve tomar uma atitude muito drástica, dizendo que depois não adianta Zhang querer ficar culpando ele. Ele logo pega a arma da policial enquanto ela mirava com muita precisão no carro de Zhang. A garota, muito assustada, pergunta ao rapaz o que carambas ele pensava estar fazendo ali. O tiro é certeiro e pega com muita precisão no pneu do carro de Zhang, fazendo com que o mesmo simplesmente ficasse para trás de uma hora para outra, por perder muita velocidade. Zhang simplesmente para o carro e na hora o nosso querido prota, com muita coragem também, resolve parar o seu carro na frente do mesmo. Logo Kian, juntamente com sua cunhada, se aproxima perguntando ao bandidinho se ele queria se render, mas o mesmo resmunga perguntando ao prota como ele se atreveu a jogar sujo com ele. Xian, muito irritado, mostra as algemas para o garoto, dizendo para que ele fosse diretamente até a delegacia junto dela. Agora o pau come solto. Porém, quando eles estavam quase capturando aquele sujo, vários outros carros se aproximam dali, deixando o prota e a policial extremamente assustados. Em um piscar de olhos, eles já estavam completamente cercados e um dos valentões pergunta ao prota o que o mesmo achava de passar um tempinho ao lado dele. Ao se ver naquela situação minuciosa, Xian decide rapidamente empunhar a sua arma, mas algo acontece deixando ela ainda mais em choque. Um loirinho aponta uma arma para a cabeça de Xian e chama ela para tomar um drink juntamente dele, e avisa para não trazer consigo nenhum objeto perigoso ou coisa do tipo. E deixando a policial completamente rendido, o nojento ainda se aproxima da arma dela, dizendo que a partir de agora aquela arma ali era dele. Mano, esse prota não vai reagir não, pô. Parecia até que eu tava prevendo o futuro, então Lin simplesmente torce o braço do cara, dizendo que ele não deveria ficar tentando brincar com objetos perigosos, ou poderia então acabar se machucando, isso não seria nada legal. O maluco, ao ver a atitude do prota, fica completamente irritado, perguntando se ele estava cansado de viver, e se agora ele estava procurando uma forma mais rápida de morrer. Em um piscar de olhos mais rápido que a velocidade da luz, que simplesmente tira a arma da mão do loirinho e aponta a mesma para ele. Parece até que eu tava adivinhando, hein? Ao perceber que a arma já estava fora das suas mãos, e ele estava completamente vulnerável, o maluco já fica logo preocupado. Mas muito sem tempo para a preocupação, a policial, de uma forma muito bruta, pula para cima do cara com uma joelhada na boca do estômago do mesmo. Enquanto ela descia o cacete no cara, Xian pede para o seu cunhado desce cobertura a ela. Mano, essa mulher é muito bruta, velho, sai fora. Porém, quando ela volta seus olhos para o protagonista, ela o vê em cima de todos os bandidos que ali estavam desacordados já. E vendo isso, a coitada fica se perguntando como aquele maluco fez tudo aquilo sozinho. Logo os policiais chegam e com isso a captura de literalmente todos aqueles bandidos é feita. E por ter ameaçado a policial Xian agora, Zhang também estava indo para o cilindro. Ao ver o prota todo reflexivo ali, Xian fica se perguntando desde quando aquele homem se tornou tão gato e tão forte daquele jeito. Afinal, ele era só um Jinhulish e nem mesmo a sua irmã gostava muito dele. Vendo também que ela estava completa caidinha pelo prota, logo a garota entra em choque se perguntando no que é que ela estava pensando. Afinal, ele era o seu cunhado e isso era errado de todas as formas possíveis. Não demora muito até que Lin percebe a garota toda estranha ali e fica olhando pra ela. Mas muito envergonhada, ela logo pergunta o que carambas ele estava fazendo ali parado olhando pra ela. Todo galanteador, ele apenas responde com um baita sorriso no rosto que na verdade Ning Xian fica muito linda quando seu rosto
rosto fica vermelho de tanta vergonha. Ao ouvir isso, a coitada da garota fica ainda mais envergonhada e incômodo como sempre, o nosso querido protagonista resolve perguntar a ela o porquê carambas ela ainda estava envergonhada. Ela simplesmente não responde nada e se vira andando pra longe, mas o Prota continua seguindo ela. Que maluco chato, mano. Irritada e com muita vergonha ainda, ela pergunta ao Proto por que ele ainda estava seguindo ela. E ele nem sequer parava, sendo que já tinham acabado de fazer o que vieram fazer. Ainda muito galanteador, então ele responde a pergunta da garota, dizendo que na verdade ele só estava querendo garantir que ela voltasse a sã e salva para casa, pois não era seguro uma garota ficar andando por aí sozinha. She ainda se faz de difícil na frente do rapaz, mas não diz nada e se vira. Porém, quando ela se vira, dá pra ver no rosto dela que ela ficou muito feliz pela preocupação do mesmo, tal qual com ela. Mais tarde, chegando em casa, o Proto olha em seu celular e vê que já era 2 da manhã, e reclama consigo que acabou perdendo a noção do tempo, mas logo se depara com algo inédito pra ele. É a sua linda esposa que estava ali esperando por ele ali fora toda emburrada. Na hora ele responde que nunca pensou que ela estaria esperando por ele, mas já que estava, eles deveriam então entrar rápido e descansar um pouquinho. Porém, ela simplesmente fecha a cara como se estivesse com muita raiva do garoto e se vira para entrar dentro da casa, deixando o coitado muito confuso. O pai dela, calvo, grita muito irritado para os dois que a partir de amanhã eles já não serão mais um casal e deveriam ir atrás da documentação do divórcio. Ele aponta o dedo para o Prota, dizendo ao mesmo que ele não estava qualificado para o chamar de pai e também não fazia ideia do que a sua filha via em Kian. E ainda acrescenta dizendo que espera que ele seja consciente de ele mesmo e que reconheça o quão lixo ele é e por isso nem sequer é digno de sua filha. Ouvir isso é um tapa na cara do Prota, que não diz nada para o velhote, apenas se olhando para a cara dele com muita raiva. Em pensamentos ele resmunga que a repreensão desse velho realmente o deixa louco e que se não fosse por sua linda esposa ele já teria descido a porrada nesse Mario da Deep Web. Ningxue aparece dizendo ao seu pai que essa foi uma escolha sua e que ele tem de respeitar isso, além do mais que não deveria acreditar no que as outras pessoas ficavam falando por ali. Quase cuspindo fogo, o velho chama o Prota de inútil novamente, dizendo que tudo que ele fazia era se esconder atrás de uma mulher, enquanto a sua filha tenta acalmar o mesmo. Após tudo isso, ela acalma o seu marido, dizendo que a atitude de seu pai sempre será assim, e por isso Linsquian não deveria levar essas coisas tão a sério assim. Ué, mas ela gostou não dele, pô. Com aquela clássica coçadinha na cabeça, o Prota muito sem jeito responde dizendo que não precisava se preocupar com isso e sim que deveriam ir dormir, pois já era mais de 2 horas da manhã. Já na sua cama, o garotão comemora dizendo que renasceu e agora tem um poder muito supimpa. E não importa em que mundo ele viva, sua força sempre será o mais importante. Por esse motivo, ele precisa praticar com frequência. Assim que ele sair dali, planejava buscar um lugar bem da hora para praticar um tico. E não dá outra, igual um bicho no meio da noite, o garoto pula a janela todo contentão, preparado para botar a mão na massa e melhorar seu desempenho. Ih, lá ele. Enquanto aterrissava, ele via sua linda esposa dormindo e reflete que ela era o motivo dele precisar se manter forte para que assim pudesse protegê-la a todo custo. Finalmente, o dia amanhece e o Prota aparece por lá com a maior cara de bunda, mas a sua esposa amada, confusa, pergunta onde é que ele tinha ido. E se aproximando muito devagarzinho, o cara só responde que na real, ele esteve ocupado demais, pois estava praticando seus exercícios matinais. Mas na moralzinha ela responde pra ele não ficar parado ali em sua frente com mais de pausas e sentar para que assim pudesse tomar o café da manhã. Enquanto se alimentava ali na mesa, o Prota começa a encarar a sua amada esposa e reflete o quanto ela era realmente exageradamente linda pra ele. Shue então diz para Kian que não seja preguiçoso e arruma um emprego para calar a boca de seu pai. E assim será uma coisa a menos para humilharem ele. Eu tô começando a achar que ela só tava de TPM aquele dia. Confuso, ele pergunta se ela realmente estava falando sério ou se na verdade era da boca pra fora. Na hora, ela irritada responde que se ele não quisesse era só deixar pra lá então. Na mesma hora, o garoto sem graça diz que não foi isso que ele quis dizer. Ele só queria saber se já tinha trabalhado alguma vez antes em sua vida. Meio sem paciência, Ruivinha responde perguntando se ele tinha amnésia ou alguma coisa do tipo. Afinal, o pai dela não queria que ele fosse para a empresa deles, então ele ainda não tinha trabalhado mesmo. Em pensamentos, nosso Prota reflete que o cultivo também requer muito dinheiro e que ele ainda tinha de encontrar uma maneira de ganhar a sua bufunfa. Muito empenhado, ele responde com coragem a sua esposa dizendo que então iria dar um jeito nisso. E quando sair hoje, irá ver o que pode fazer e se encontra algum emprego. A garota não estava esperando por essa resposta do Prota e toda contente ela retruca perguntando se ele realmente estava falando sério. No dia seguinte, enquanto estava em busca de um trampo, nosso querido Prota logo começa a resmungar sobre o quão quente estava o dia de hoje, que na real estava insuportável. Um prédio enorme chama a atenção dele e com isso Kian reflete que deve ter sido caro para caramba construir um prédio daquele, e que isso é realmente muito surpreendente. Era aquele prédio mesmo que ele estava buscando, o prédio que ele viu no panfleto dizendo que queria contratar alguém como guarda-costas e que o salário na real era bem alto. Assim que ele entra no prédio, ele se depara com várias e várias garotas lindas por ali, e o maluco não conseguia se conter dizendo que uma era bem mais linda do que a outra, e que ficava difícil escolher qual era mais bela. Enquanto o Prota todo bobo se perguntava se estava no lugar certo, um cara muito estranho chega até o mesmo chamando ele de irmão, e pergunta ao Prota se ele estava ali para solicitar o trabalho de guarda-costas também. Vendo aquele malucão esquisito em sua frente, o nosso querido Prota fica surpreso e pergunta ao mesmo quem era ele e o que ele queria por ali. Logo o rapaz responde que o seu nome é Pangzu e que veio para solicitar o posto de guarda-costas igual a todos que estavam ali. Nesse momento, chega um cara bonitão juntamente com uma linda mulher mandando com que eles calassem a boca. E na hora, um dos candidatos já fica em choque se perguntando quem era aquela linda mulher. Um deles manda o cara tomar cuidado com o que fala, pois ela é assistente do chefe daquela empresa, então era melhor tomar cuidado com as palavras. A garota se apresenta dizendo oi a todos e que seu nome era Suihan. E qual o nome da garota? E ela trabalhava ali como assistente pessoal de Lin. Ela ainda diz que estava ali para entrevistá-los e queria eleger apenas um deles para ser o guarda-costas pessoal de Lin. Então a melhor pessoa e mais forte seria escolhida. Vendo aquela galera comentando que aquilo definitivamente não seria tão fácil quanto eles estavam pensando que seria, Linsquian apenas diz que na verdade isso será muito, mas muito entediante mesmo, e será também mais fácil do que tirar doce de criança.